Agora, estamos se encontrando muito. Trazendo a palavra do Senhor, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4. A gente já falou até um pouco sobre essa carta, alguns irmãos já falaram aqui sobre essa carta de Timóteo, já prevendo a partida dele. Agora, nós estamos aqui muitas vezes para fazer discípulo também, né? Vai chegando a nossa partida, e nós temos que preparar pessoas para dar continuidade à obra do Senhor. Não é isso? Obrigado, Guilherme. Dar continuidade. E se você está fazendo um discípulo e você sabe que está quase na sua hora de partir para o Senhor, o que você escreveria para esse discípulo? Entenderam? Qual carta que você escreveria para esse discípulo? Moisés é seu discípulo. José, Caleb. Aí ensinando ele, como ensinou várias pessoas, a ficar firme na doutrina do Senhor, das palavras do Senhor. Para ele ficar firme nas circunstâncias que há de vir. Se nós achamos que esse dia de hoje está ruim, no passado também estava ruim. Quando lemos lá no começo da igreja, a perseguição à igreja, até Paulo constituído na perseguição, muitos cristãos eram presos, mortos, jogados nas arenas lá. Comparado hoje, nós estamos assim, pelo menos aqui estamos mais tranquilos, né? Tem lugares aí no mundo, nesse mundo, que os crentes são perseguidos e mortos mesmo. Mas no nosso país, por enquanto, não chegou essa situação. Mas temos uma arma também poderosa para isso. Quem sabe o que é? Palavra e a oração. Uma ordenança do Senhor, orar para as autoridades. Mas aqui fala lá no capítulo 4, não, antes de passar para o livro, e perseverança. Paulo está falando para Timóteo para ele ter perseverança no estudo. E eu vejo que nós, como cristãos, tinha que ter essa mesma atitude de perseverar nas circunstâncias, em tudo. Mas vemos ao contrário. Muitos de nós não perseveram. O Adriano me falou uma coisa quando eu comecei a frequentar aqui, quando uma reunião de assembleia, acho que foi a segunda reunião de assembleia que eu participei aqui, eu pedi aos irmãos se podia fazer um trabalho em casa. Eles falaram, aceitaram, pode fazer, normal. Aí o Adriano falou uma coisa bem interessante, falou assim, Jorge, começar é fácil, mas prosseguir no trabalho que é difícil. Manter um trabalho que é difícil. Que às vezes você vai encontrar 50 pessoas, mas vai encontrar às vezes 3, 4. Aí vem o quê? Desânimo. Mas essa palavra o cristão não pode ter. Mas vem esse pensamento. Puxa vida, porque cadê as pessoas? Uma,
corrida para ir na Lua, não sei mais o quê. 3 pessoas de cor nos Estados Unidos foram assim fantásticas as histórias dessas 3 mulheres. Elas estudaram e nada cai do céu não. E o filme relata a pura verdade daquelas mulheres e elas chegaram num grau de fazer o filme para ela, de fazer homenagem à NASA. Tem lá o nome dela, quem chega lá, dos 3 nomes dessas mulheres. Porque elas o quê? Numa época que era perseguição, não era dentro dos cristãos, dos negros, elas se destacaram na profissão delas. E para se destacar na profissão delas, o pessoal contratou ela e botaram ela sempre em primeira posição, porque elas sabiam o que ia fazer. Quando chegou o computador na NASA, o filme relata isso, ninguém sabia mexer, nem os técnicos sabiam mexer. Isso é verdade. O filme é verdade, narrando fatos reais. E aí uma pega lá o manual, vai lendo, passa a noite, dia lendo. Aí falou assim, olha, mas tem esse botãozinho aqui. Aí ligou o computador, começou a mexer lá, e ela começou a ir lá nas horas que não tinha ninguém, e foi mexendo, daqui a pouco o computador está funcionando, e os caras descobriram, você está funcionando? Quem fez isso? Ah não, foi eu peguei e fiz. Vem cá, está contratada. E ela não guardou aquilo para ela. Ela passou por todo o departamento dela. E toda aquela do departamento dela foi contratada. Pessoas do mundo. Valorizando, correndo atrás, perseverando naquilo. E aqui, vamos ver agora uma coisa. Muitos aqui, Guilherme, Raíssa, não vai conhecer não. Mas as pessoas mais antigas vai conhecer. Pode passar para mim, por favor? Essa aqui é uma jogadora de vôlei, do tempo de década de 80. Alguém conhece? Então, essa é o nome dela, Jaqueline. Por que eu trouxe essa foto dessa jogadora de vôlei da década de 80, 90, mais ou menos? Essa é uma época que eu não sabia, eu estava lendo também uma reportagem uns 3 dias atrás sobre ela, que tinha patrocinadores nas camisas. E só quem ganhava esse patrocínio era quem? Os homens. Os jogadores de vôlei, de basquete, mais os homens jogadores de vôlei. E elas não ganhavam nada. E elas também tinham aquele logotipo do banco, várias coisas lá, do correio. E as mulheres nessa época também não ganhavam nada. E ela reclamou. O que fizeram com ela? Cortaram ela da seleção, baniram ela do vôlei brasileiro, e nessa época o vôlei não dava dinheiro, não dava nada. E aí, o que ela vai fazer? Foi correr atrás. E ninguém deu apoio a ela, né? Isso é uma história também verídica também. E ela começou a assim, pensar, vou para os Estados Unidos. Primeiro ela foi para a Itália, e depois para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o relato dela, falando ela mesma, ela dormiu na praia. Porque não tinha dinheiro. Ela largou tudo aqui no Brasil, porque aqui no Brasil fechou as portas para ela, ela foi para a praia. Eu estou mostrando isso, a perseverança de uma mulher que não tem Cristo. Essa perseverança que nós, como cristãos, temos que ter. Como o tempo falou, o que te motiva estar aqui hoje? O que te motivou essa mulher? É poder sentar lá no banco lá. Ela foi campeã olímpica de vôlei de areia junto com a Sandra. Exato. A primeira campeã olímpica mulher de equipe. Foi campeã mundial várias vezes. Exato. A história dela me chamou muita atenção por isso, pela dedicação, pelo zelo. Aquilo que ela botou na mente dela, não vou fazer isso. E quando chegou nos Estados Unidos, ela correu atrás. E foi isso mesmo que o Paulo falou. Ela foi campeã. Participou depois chamaram ela de novo para a seleção. Mas ela já estava adaptada no jogo de vôlei de areia.
E ela fez um projeto formidável também sobre o negócio de exclusão. Em 92. Foi isso mesmo, Cassandra. Isso mesmo. E essa é a história. Uma mulher, o fato eu estou dizendo assim, por que uma pessoa do mundo que não tem a fé que nós temos, tem mais perseverança, muitas vezes maior que nós? E nós temos um Deus maravilhoso. Jorge, um grande testemunho a esse respeito que você está falando, a gente vê o menino do filho do Joel. Ele foi criado aqui, na escola dominical Márcio. Menino excelente. Chova ou faça sol. Ele, aos domingos, ele monta esse castelo distribuído a hoste. Constantemente. Não teve tempo domingo, eu tenho que fazer esse trabalho. Difícil, né? E o que me chama a atenção, essa situação, eu me coloco também nessa situação assim, o que eu estou fazendo do Senhor? O que me motiva a estar aqui? O que me motiva a estar aqui para cantar, para tocar um piano, ou ver os irmãos? Tem que ser uma coisa maior, tem que ser muito maior. O que me motiva, eu penso sempre assim, o que me motiva a estar aqui é porque eu sei de onde o Senhor me tirou e onde Ele me colocou. Que esse lugar eu não estava. Quando vê Paulo, ele foi perseguidor da igreja de Cristo, e quando ele teve um encontro com Cristo, ele mudou radicalmente. Ele não parava um minuto sequer. Para ele não tinha tempo ruim. Chova, faça sol, faça chuva, ele estava lá pregando, correndo atrás. Isso é um exemplo a seguir. Isso é um exemplo a seguir. Quando nós estamos lendo o livro de Daniel, essa carta eu li muitas vezes, de Daniel, e nunca prestei atenção. Como essa carta é rica, como ela nos ensina a perseverança numa terra totalmente longe do costume de Israel. Agora, como escravo, estavam lá. Deus, o Evangelho, ele nos motiva a seguir ao Senhor. A motivação ela não está aqui. Né? Paulo, quando vai falar com Timóteo, ele vai falar sobre isso. Assim, no versículo anterior, ele vai dizer: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina de modo de viver, intenção, fé, unidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições, tais como aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? E o Senhor livrou de todas. Aí ele vai falar aqui com Timóteo: também todos que piamente querem servir a Cristo Jesus padecerão perseguições. Né? Então, seguir a Cristo sofrerá perseguição. Porque o nosso reino não é aqui. O reino não é aqui. O que nos motiva a caminhar no caminho do Senhor não é as conquistas que nós alcançamos aqui, mas que nos motiva é aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade. É o que Paulo vai falar em todas as partes, ele vai entrar nessa temática. Ele fala com os colossenses, né? Eu sei o motivo da fé e da caridade. Eu sei o motivo. O motivo é a esperança do céu. É isso que motiva. O Rodrigo já leu o texto. Mas isso é isso mesmo, porque é nessa direção mesmo. O texto que ele leu está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 14, de 10 a 17, se não estou enganado. É isso mesmo. Mas vamos lá, então, abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu falei Tito, né? Mas não é Tito, não. Como o leu, não. É 2 Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de 10 a 17. Agora, 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Os capítulos que você citou e não deu. Tu, porém, ele vai continuar, né? A sequência
que aprendeste. Aí vai lá, que desde que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Permaneça que você aprendeu, esteja inteirado e sabendo de quem você tem aprendido. De quem que eu tenho aprendido. Né? Então, esse aprendizado, essa esperança, essa convicção de fé é que faz com que eu caminhe no caminho da santidade. Não é as recompensas momentâneas. As recompensas momentâneas, elas podem vir ou podem não vir. Eu posso superar ou posso não superar. Eu posso vencer uma doença ou não. Eu posso conquistar dinheiro ou não. Entendeu? Posso, pode ser que seja, pode ser que não. Né? É que o profeta vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam todas mortas, mas eu alegrarei, mesmo assim vou me alegrar, o Deus da minha salvação. Exatamente. E quando vemos a conversão dos apóstolos no passado, antes de ser apóstolo, eles, Pedro se converteu, cumpriu cabalmente o ministério dele. E se tivesse assim como saber, Pedro, todos eles foram mortos. Todos eles foram mortos. Acho só o João, da ilha de Pátio, que não foi morto, acho só. Mas acho que todos eles, sem exceção, foram mortos. Isso os apóstolos, e quando chega nos profetas, ainda pior ainda. Foram decapitados, foram barbarizados, muitos para o Manassés. Isaías praticamente não fala sobre, não tem um relato da morte, mas fala que na morte de Isaías, que falou tanto a palavra de Deus lá para eles, né, para uma mudança de vida e comportamento, ele foi botado de cabeça para baixo e foi cerrado ao meio. Ao meio. Então esse mundo aqui, realmente, quando tu falou, tirou 10. Esse mundo aqui, se a gente pensar em alguma glória, estamos perdidos. Não vai existir. Porque a nossa esperança não é esse mundo, é o lar celestial, a pátria que nos espera. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Podemos levar tiro de fuzil. Hoje estava conversando com o nosso irmão Zé William, né? Ele falou, Jorge, não tô enganado. Você viu o que está acontecendo lá no Rio? Tiroteio para lá, tiroteio para cá. Assim, pô, isso é normal, cara. É uma coisa normal. Muita gente morre lá baleado. Se num dia comum, se não sai um tiroteio no Rio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas tem irmãos que se mantêm fiéis nos trabalhos lá. Muitas favelas, os irmãos se mantêm fiéis. Abre todo domingo, prega o evangelho, anuncia as boas novas da salvação. Agora eu fico imaginando aqui, muitas vezes as pessoas falam que Itapiruna é violento. Eu não concordo não, acho que isso aqui é assim, bem light, comparado, se fosse comparar o Rio de Janeiro aqui em Itapiruna, aí sim, aí a gente ia ver que é violência. O Brasil, ele aumentou o número de evangélicos e caiu diminuiu o seu caráter no sentido de pessoas, né? E ele alegando que a igreja está falhando nesse sentido, mas eu não vejo assim, porque a igreja não foi feita para mudar comportamento. A igreja não foi para ditar comportamento de população. A igreja não está instituída no mundo para ditar comportamento, de condenar pecado. A igreja está aqui para poder pregar o evangelho. O evangelho, quando entra, ele muda comportamento. Porque não adianta você atacar. O evangelho não ataca a causa. Ele não ataca a causa. O evangelho ataca a fonte da causa. Né? O evangelho é para atacar a fonte da causa. Não adianta você atacar a ação do pecado. Então, o evangelho, quando entra, ele vai mudar a pessoa. Não adianta você ficar atacando a prática do pecado. Não vai resolver. O evangelho não é para isso. A igreja não é para isso. A igreja é para trazer a mensagem de salvação. E quando a mensagem de salvação entra, pode estar liberado aborto, pode estar liberado o uso de droga, o uso de negócio. Pode estar liberado. Entendeu? Um salvo, ele não vai procurar isso. O descrente, ele vai sempre procurar
o céu. Agora nós, quando enfrentamos dificuldade, para nós aqui o inferno é aqui, para nós somos salvos. Para nós o inferno é aqui, aqui a gente vai sentir dor, aqui a gente vai morrer. Entendeu? Aqui nós vamos perder, aqui nós vamos chorar, aqui nós vamos. Porque aqui é o salvo, isso aqui é o inferno. É como se. Então o sofrimento aqui é o mais próximo do inferno. Ele vai passar. O pessoal fala, permaneça firme. Firme que isso aqui vai passar. Agora para o não salvo, não. O descrente, ele tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Porque aqui é o céu para ele. É o máximo de alegria e satisfação que ele vai ter. Saiu daqui, acabou a satisfação, velho. Acabou a alegria, acabou. Então ele tem que. Então, porque senão não anda atacando prática do pecado. Tem que atacar. O evangelho foi feito para fazer com que o evangelho. Quando o evangelho entra, muda a prática. Muda a atitude. Muda a atitude da pessoa. Né? Vamos lá então. Porque eu estou sendo oferecido. Isso aí, Paulo falando para Timóteo. Paulo dando para ele, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Já está, se guardem. Se guardem, né? Quando vamos ter que partir, se guardem. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate. Pode voltar lá, só um minuto, desculpa. Combati um bom combate. O que significa combate? O Vantuí já falou quase tudo. É luta. Aqui não vamos ter boa vida, não. O Vantuí fala isso muito bem. A nossa pátria não é esse mundo. Eu fui falando, tem muitos irmãos que se queixam aqui. Eu acho o seguinte, se eu fosse me queixar desse mundo, eu acho que é melhor falar até igual Elias. Senhor, me leva. Me leva. Me leva embora desse mundo, me manda alguém me dar um tiro, me atropelar ali, ou desabar o teto da minha cabeça. Porque enquanto estamos nesse mundo, vamos passar perseguição, afronta, vamos ser taxados como mentiroso, enganador, de 7-1, vão falar tudo de nós, vão nos perseguir. Graças a Deus que possa haver uma perseguição. Quem sabe nós sabemos do comodismo que estamos. Quem sabe a igreja, volta lá com Atos dos Apóstolos, cresce. Mas não é crescer de número, não, cresce de salvos. De salvo, pessoas salvas, que tinham prazer de anunciar boas novas, que tinham prazer de ter uma vida santa, uma vida transformada, e aquela vida transformada mostrava às pessoas do ao redor a diferença. E o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Agora, uma coisa interessante que está acontecendo, já tem uns tempos para cá, conversões. Porque hoje é uma raridade uma pessoa se converter. Não é impossível, não. Porque é uma raridade hoje uma pessoa se converter. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que é o nosso modo de pregar que está errado? Será que é o nosso modo de ler a palavra de Deus que está errada? Lá no passado, em Atos dos Apóstolos, o pessoal que estava ao redor tinha prazer de ter alegria de ver aqueles irmãos. De ter alegria. Tantas pessoas que falam combati o bom combate, porque todos nós combatemos, todo ser humano ele tem um combate da vivência, né? Mas existe um bom combate, combater as é aquela luta que ele vai falar internamente, combater a nós mesmos para nós nos moldar a cada dia, cada dia, né? Existe dentro de nós a carne, ela
não demagogia, não. Eu acho que todo mundo que exemplo, como qualquer lugar onde se une com Deus, nós dizemos que nós somos justificados por Cristo. Mas eu tenho uma pessoa que eu faço, assim, para mim é um dos maiores exemplos. Ela nem se une aqui. A disposição dela, dele e da esposa. Uma disposição que eu acompanho assim no Facebook, lá no canal dele. O Luiz Carlos estava até falando essa semana sobre ele, né? Eu falei, cara, é muito amor pelas almas perdidas. E se você vê, às vezes não tem ninguém. Mas não tem ninguém, irmãos. Mas às vezes sempre tem pessoas incrédulas ouvindo. É o nosso irmão Zé Geraldo. Para mim, um irmão assim fantástico, porque não é querendo superar o homem, não. Pelo amor, pelo desprendimento. Ele falou quando estava. O Luiz Carlos está de prova ali. Pode perguntar ao Luiz Carlos. Nós fomos fazer um trabalho lá no Morro da Honda, né, Luiz? Aí dali fomos para o Horto. Daqui a pouco ele queria sair para a rodoviária, para as praças. Eu falei, não, cara, vamos embora, já estou cansado. Se pudesse, ele ia todo rodando aí, ó, anunciando, pregando o evangelho. Existem vários irmãos que também fazem esse trabalho. O senhor falou como exemplo, como uma dedicação, um zelo, aquilo. Porque uma vez a gente estava numa reunião onde me reunia, a gente estava debatendo lá, falando o que podemos fazer para melhorar o evangelismo. Aí cada um dá uma ideia. Eu falei assim, mas também os irmãos também não ajudam em nada, onde me reunia. Fica tudo esperando para o outro. Aí um irmão falou uma coisa que matou a charada. Aí falou, Jorge, nós não temos que ficar dependendo do outro irmão, não. Depende de você. Se não tem ninguém, vai você. Quer dizer, não tem ninguém para pregar, e você lá pode pregar e não quer pregar? Por quê? Você tem que pregar. Então, isso é desculpa. Não, vamos juntar um montão de crentes, senão a gente não vai evangelizar, não vai pregar, não vai fazer isso. Não, negativo. Depende de você. Onde você está. Você tem que fazer a diferença. Esse você é cada um de nós. As nossas atitudes. Às vezes você está no teu trabalho, às vezes você está no seu bairro, lá, podendo falar. Não, eu não posso falar, porque não tem nenhum irmão aqui para me ajudar. Não, você pode fazer a diferença. Às vezes você não precisa nem pregar o evangelho. Com a sua atitude, você muda a figura ali. Ó, o pessoal está aqui, falou um montão de besteira. E olha só, vão respeitar a Alguinha, porque ela é uma serva do Senhor. Vão respeitar o Isaac, a Emily, qualquer um aqui. Agora, se nós estamos embreados nessa situação e nós não somos exemplo, as pessoas vão nos tratar como qualquer pessoa normal. Quando Paulo chegava, ele devia fazer diferença. O Zé Geraldo acha assim uma disposição, um amor grande. Não é que nós não temos, não. Nós temos esse amor. Mas assim, um desprendimento. Eu acho que eu não conseguiria fazer o que ele faz. Eu acho que eu não conseguiria. Mas o que a gente está fazendo por ele? Temos orado por ele, para o seu ministério, para a sua vida? Há uns anos atrás, nós estivemos na Cadualdo. Estou falando uns anos atrás, porque a gente estava vendo até um filme lá na Cadualdo, né? E passou um irmão marroquino. Tinha uma classe boa de vida, né? Acho que o pai dele era um negócio assim. Ele se converteu, ele foi expulso da casa dos pais, virou como um ingrato lá, perdeu tudo. Perdeu tudo. A família não se aproxima mais dele, se eu não estou enganado, esse filme, relata isso, e é uma coisa verídica. Perdeu tudo. Hã? Perdeu tudo. Aquele missionário que teve aqui, Isso aí. fez treinamento com ele. Então, Com ele para ele para Marrocos. a nossa vida aqui, vamos perder, mas vamos perder momentaneamente, porque a nossa pátria está quase perto, está perto
se nós se prendermos nesse mundo, estamos perdidos. Não vai mudar a situação, só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. Os filhos estão piorando, os pais estão piorando, os crentes estão piorando, está tudo piorando. A nossa esperança não pode ser esse mundo. E combati o meu combate com a minha carreira, guardei a fé. Olha só o que nos espera. As coroas. Mas as coroas são para aqueles servos fiéis ao Senhor. Eu fico pensando que essas coroas, tomara que seja isso, que você vai ganhar, mas não é para guardar para você não. É para você botar nos pés do nosso Senhor. Olha só, imagine. O Senhor está, não sei, fazendo uma noção. Lá na frente onde está o alvo ali mais ou menos. Aí você está lá na... Quando o vento faz a curva. Não tem nada para oferecer ao Senhor. Foi salvo. Mas tá não tem nada. Imagine você ter o privilégio de ter uma coroa. Chegar lá perto dos pés do Senhor. E depositar nos pés do Senhor. Ver o Senhor assim, ó, pertinho. De repente até poder tocar nele. De repente até poder tocar nele. E fala aqui, é dessa coroa. Desde agora, a coroa da justiça minha está guardada. Está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Ele não se fala assim, não, vai ser só para mim. Não, não somente a mim. Mas a todos que amarem a sua vinda. O que nós esperamos? A vinda de Cristo. Por isso nós se reunimos todo domingo aqui. Por isso nós estamos comemorando essa festa sem igual, esse memorial. Porque a nossa esperança, aquele pão e aquele cálice que participamos aqui de manhã, nos remete à esperança viva. Que ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e a promessa dele que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Tirar desse mundo, tirar das dores, das mazelas, das angústias, do sofrimento. Aqui, se hoje uma pessoa viver mais de 100 anos, é um milagre, ainda bem. Porque quando o cristão, eu vou ter que falar muito bem, se nós se convertêssemos hoje, agora, e o Senhor nos tirasse aqui do mundo, ai Senhor, que maravilha. Mas se Ele nos deixa aqui ainda, é para fazer algo na obra dele, para falar com Paulo, combati o bom combate. Olha o que está me esperando, a coroa da justiça, porque eu amo o Senhor. E aquele que ama o Senhor faz a vontade dele. Não pode ser como nós vimos agora, aquela Jaqueline, né? Ser um exemplo. Mas ela é um exemplo de dedicação, de fidelidade, naquilo que ela acredita. E o que nós acreditamos? O que nós acreditamos? A gente acredita num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus grandioso, que nos prometeu a todos aqueles que reconheceram Cristo como Salvador. E nós somos filhos de Deus, que vamos gozar a eternidade com Ele. Isso seria um momento da gente pular de alegria, de gritar a noite toda, o dia todo. O que nos espera? Eu fico imaginando a pessoa que parte sem Cristo nesse mundo. Não tem maior privilégio, não vai ter nenhum privilégio. E nós temos o privilégio. Nós temos o privilégio. Quantos irmãos já partiram no Senhor? Já estão no descanso, esperando a volta de Cristo? Quantos irmãos estão esperando a volta de Cristo agora, aqui? Se ele voltar, vamos subir. Agora, por incrédulo, não tem nenhuma esperança.
vai almejar o céu. Até o cara que não é, que é ateu, Meu mesmo. até o cara que é ateu, quando ele olha a beleza da vida, sabe? Ele, no fundo, ele torce para que Deus possa existir, para que tenha uma eternidade. Porque a vida é fantástica, vai durar muito pouco. É muito rápido, rapaz. Acho que Deus veio fazer uma estrutura tão fantástica dessa. O cara morrer E acabar. e acabar. Você vai ver uma pessoa que não tem compromisso com Deus nenhum. Você pergunta a ele, você quer ir para onde depois de morrer? A maioria vai para o céu. Né? Oi? Teoria. Olha só, como é que é a situação? Você diz que um descrente morre, acabou. Mas eles não vão Não, acabou. ter noção lá no Sim, inferno, sim. Amor, quando a não é. aflição que eles vão ter. Não acabou, é isso. Acabou no sentido de esperança, Ah, tá. acabou no sentido. Está ali, não é que ele ensina a gente, né? É, Não é que morreu, acabou da porque o gente. sofrimento lá vai ser demais. Se a pessoa lembrar que você evangelizou, que o Jorge evangelizou, falou fulano, não sei o que é isso, e eu perdi aquela oportunidade. Acho que a dor maior vai ser essa. Pois é. É o que aconteceu com o rico, né? Rico lá. É porque quando eu vejo ali, quando Paulo fala ali em Coríntios sobre o tais serão salvos como pelo fogo, mas sofrerão detrimento. Então vai haver eu vejo que aquele sofrimento é isso aí. A pessoa chegar ali e olhar para trás e falar, gente, eu poderia ter feito muito mais coisa. Pois é. Né? E Eu poderia ter. interessante Ele começa que a. nós, os salvos, não vamos, porque também não ia ter alegria se Lembrasse das se coisas. lembrasse de alguma coisa. Mas olha a aflição que esse povo vai ter, sabendo que perdeu a oportunidade. Eu estava acompanhando um adolescente que ele teve a coragem, falei, meu filho, mas você não acredita, olha essas plantações. Não, aí ele vinha com a conversa dele. No final eu perguntei, meu filho, mas você não acredita que existe Deus? Não, não acredito. Então você não acredita na palavra de Deus? Não, não acredito. Olha só, e esse menino, se não aceitar Cristo agora, ele vai lembrar dessas palavras. Vai tudo. Isso, se a gente começar a pensar, nos dá uma aflição muito grande. É o que você está falando. Perseverar em trabalhar a favor dessas almas perdidas. Porque também, quando falo que nossa mente vai ser apagada, né? Vamos lembrar isso aqui. Mas também, imagine se a gente pensa na eternidade e lembrar um remorso também das nossas preguiças, Pois é. nosso comodismo. Nessa palavra aqui, dá a entender que no trono branco, no tribunal de Cristo, vai ter esse momento aí. Porque ele começa dizendo assim, ó, porque ninguém pode botar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode botar outro fundamento. Qual está posto? É Jesus Cristo. O fundamento, a base é essa. Aí ele diz assim, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, então sobre esse fundamento, se alguém, nós podemos construir. Então nós temos a base, nós temos a pessoa de Jesus Cristo que nos conduz a construir, só que está sujeito às nossas vontades. Se alguém quiser, se alguém construir, aí ele vai continuar. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então nós temos a base, nós temos material, só falta a gente construir. Então a gente pode construir, a
receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que eu vejo, o que eu entendo esse detrimento? O detrimento ali, eu creio que é isso aí, olhar para trás e perceber, puxa vida, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido uma pessoa melhor, poderia ter empenhado mais na obra do Evangelho. Eu tinha base, eu tinha um material, que é o Espírito Santo de Deus, né? Eu tinha tudo para se construir de ouro. Eu estou aqui com de palha, queimado. Aí, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como teu povo, a salvação não depende de obras. Ela não depende. A pessoa é salva sendo indigno. A pessoa é salva, ele pode ter uma vida, a pessoa ele tem a vida salva, a alma salva, e pode ter uma vida perdida. Não é? É o que acontece aqui. Não é? Então, o detrimento que eu vejo é isso aí. Você poder olhar para trás e falar assim, gente, eu poderia. Eu não sei se aconteceu com você já, às vezes tem uma pessoa passando mal, muito ruim, né? E você teve a oportunidade de visitar, e você não foi. Aí, de repente, você encontra uma pessoa. A pessoa melhora, você encontra. Eu não sei se acontece com vocês. Eu falei, gente, podia ter visitado a pessoa. Ou a pessoa morre, né? Aí você, às vezes, você tem a oportunidade de ir, conversar, com uma pessoa conhecida, chegada. Aí a pessoa vai e morre. Aí você, puxa vida, poderia ter ido. Vou pegar o gancho, a gente que já vai começar daqui a pouco. Pegar o gancho. Semana eu estava lembrando, estava conversando com o Castelo em casa, sobre a Zaira. Essa senhora é uma irmã que morou aqui em Itapira muitos anos atrás, lá onde o Sr. João morava, onde o Sr. João morava com a família. E só para ganhar tempo, o Davi teve uma doença muito grave depois do sarampo. Ele pegou catapora e depois da catapora deu encefalite. Eu nunca tinha visto falar dessa doença, nem dessa palavra eu nunca tinha visto falar. E ele ficou com as pernas paralisadas. Aí o chão abriu. Ué, como é que pode isso? O sarampo eu já estou com essa idade toda, nunca vi isso. Aí a moça ainda falou, a médica falou assim, 98%, mas pode ter sequela. Mas finalizando, essa senhora, ela não tinha carro, ela mora em Caxias, bem lá para dentro mesmo. Ela foi 2 vezes lá nos visitar. Eu vi o amor daquela senhora. Não, ela é assim, a família dela é muito amorosa, muito. Aí eu falei assim, ela saiu da casa dela, pegou ônibus, 2 ônibus, depois não sei o que fez, não sei se ela pegou um táxi para chegar lá. O percurso dela, de onde ela mora para lá para onde eu estava, mais ou menos 2h30 a 3 horas. Só ida. Fora volta. Ela foi 2 vezes lá, depois ela foi lá no Andaraí, foi lá no morro. Eu falei, cara, é muita consideração, é muito amor. E não é só conosco, não. Isso que o Vanto falou. E a gente está adiando uma visita para ela. Eu falei, cara, vai esperar morrer para fazer a visita? Que consideração é essa? Aí, isso que o Vanto falou, isso é pura verdade. Até nós, para dar uma carona, no passado, quase ninguém tinha carro. Hoje, para a gente dar uma carona no vizinho lá, vira o rosto para o lado direito, ou lado esquerdo. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. E isso é a realidade das nossas vidas. Quando foi feito aquele passeio, alguém participou, muitos irmãos participou do Barreiro para lá para o Valão. Aí falou que uma vez, quando tinha aniversário lá no Valão, no Barreiro, o pessoal atravessava do Valão para lá a pé. Eu falei, caramba, 2 horas mais ou menos andando. Hoje a gente não tem nem disposição de sair de casa em 5 minutos. Tendo carro na porta, tendo moto táxi, tem tudo. E hoje não temos nada, assim, estamos estagnados.
estagnado. Obrigado pela oportunidade. Ou eu pedi uma sugestão. Pode, claro. Para os irmãos saberem, hoje eu tive com aquela moça que cuidou da dona Léa, a Cida, para a gente ver no sentido que tudo que a gente faz, por mais que a gente ache pouco, a gente falando da visita, ela contou que o pai dela, até hoje o pai dela lembra da visita que a gente fez lá na casa dele, e ele sempre fica lembrando daquilo, e ela falou comigo que foi uma semente que foi plantada ali. Amém. Até falei com ela que eu iria comentar com meu pai, para a gente poder fazer uma visita a ele de novo. O pai dela já está de idade, o senhor. A gente às vezes não dá valor a essas visitas, mas todo o trabalho que a gente faz para Cristo sempre vai gerar frutos. Vai gerar frutos. Eu até sugeri um hino, realmente eu podia cantar aquele hino A Bela Cidade, se for possível. Depois pedi ao nosso irmão Silas para estar orando.